Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto da nossa leitura é a segunda parte do meu livro Eu, Rei Leão. Vamos lá? E nós retomamos nossa leitura no capítulo 4. Astrologia hoje. De acordo com Michel Gauquelin, experiências feitas por biólogos demonstraram que plantas e animais contêm compassos e relógios biológicos, sensíveis aos campos eletrostático e eletromagnético do nosso planeta, que, por sua vez, são afetados pelos movimentos dos planetas do Sistema Solar, pelo próprio Sol e pela Lua. Além disso, estudos seus efetuados por meio de ciência e estatística mostraram, por exemplo, que determinadas posições de Júpiter se relacionam com frequências muito acima da média a nascimentos de atores, dramaturgos, políticos, chefes militares, desportistas campeões, altos executivos e jornalistas. Ainda com base em estatísticas, observou que a personalidade jupiteriana é alegre, engraçada, irônica, etc. Por fim, muitos psicólogos, por acreditarem que nascimento é mais evento psicológico que físico, utilizam a astrologia como referência em suas sessões psicoterápicas. Vale destacar o estudo que Stanislav Grof, em conjunto com o filósofo e também psicólogo Richard Tarnas, fizeram sobre esse assunto e cujas conclusões Grof apresenta em seu livro Psicologia do Futuro. Neste, ele afirma que anos de estudo sistemático das correlações entre a natureza e o conteúdo de estados holotrópicos, isto é, estados em que a consciência transcende espaço, tempo, matéria e causalidade linear, e trânsitos planetários, os convenceram de que a combinação de terapia experiencial profunda com a psicologia arquetípica, a que deriva da utilização de arquétipos, e astrologia de trânsito, é a estratégia mais promissora para a psiquiatria do futuro, o que está em acordo com a afirmação de Luiz Carlos Teixeira de Freitas de que a astrologia é, no seu aspecto psicológico, meio de entrar em contato com o inconsciente. Capítulo 5. Análise astrológica. Para se compreender como se dá qualquer análise astrológica, é preciso compreender que a essência do nosso universo é processo autocriativo contínuo. Tal processo resulta da atividade conjunta de todos os seus elementos constituintes e, por isso, é possível aceitar a astrologia como método de observação da manifestação desse mesmo processo em todos nós, como consequência da atividade criativa do nosso sistema solar a partir do vácuo, do nada da ciência, que é mundo de potencial criativo. Essa observação é feita por meio de mapas astrais, que se constituem em mapeamento do jogo de forças que existe dentro de um campo. Eu, por exemplo, dando-nos a possibilidade de conhecer aqueles potenciais criativos que podem se manifestar dentro do sistema solar por meio de nós. Tais forças, como as estudadas pela ciência, não apenas se atraem ou repelem, mas geram mudanças de espécies, como, na química, a de cobalto em níquel, por exemplo. Isso significa que as forças em atuação e observadas por meio de mapas astrais podem ser causas de mudanças em nós e, por consequência, em nossas vidas. Bem, eu, depois de anos de estudos astrológicos, cheguei a 3 conclusões fundamentais para mim.
Primeiro, muitas potencialidades relacionadas a determinadas configurações astrais somente se realizam se suas manifestações encontrarem ambiente propício para isso. Caso contrário, permanecerão latentes e desconhecidas. Como exemplo, posso citar o fato de eu ter me tornado poeta somente aos meus 49 anos de idade, ao cursar letras e ser estimulado a ler poemas de vários poetas. Não fosse isso, talvez nunca escrevesse um poema sequer em minha vida. Observação: escrevi alguns quando jovem, mas eram mais cópias ou adaptações de poemas de outros ou outras. A segunda conclusão a que cheguei é a de que previsões minimamente acertadas sobre o futuro envolvem grau elevado de análise de possibilidades e probabilidades, tornando tal tarefa quase impossível. Eu, pelo menos, nunca consegui prever nada por meio de análises astrológicas. Isso parece ter relação com o conceito de incerteza da ciência, segundo o qual se pode prever somente probabilidades de se encontrar partículas subatômicas num determinado lugar, digamos assim. Mas tais probabilidades se tornam certezas ou não apenas depois que medições são efetuadas. Observação: eu tenho, por exemplo, 50% de possibilidade de ganhar ou não numa loteria, mas se jogo pouco, a probabilidade de ganhar é pequena. Daí o fato de que, se eu nunca consegui prever nada por meio da astrologia, o seu inverso sempre foi verdadeiro. Por outras palavras, depois de ocorrido algum fato significativo em minha vida, sempre encontrei em meu mapa a possibilidade da sua ocorrência. A título de exemplo, posso citar novamente o fato de eu ter me tornado poeta. Quando eu me tornei, encontrei tal possibilidade contida em meu mapa, detalhe para o qual nunca havia me atentado antes. Isso também parece estar associado ao conceito de incerteza anteriormente citado. Antes de a posição de determinado elemento subatômico ser experimentalmente definida, tal elemento existe em estado ambíguo de onda ou partícula. Então, talvez, no meu caso, eu possa afirmar que a possibilidade de eu me tornar poeta somente se concretizou depois de a minha função de onda, isto é, possibilidade de me tornar poeta, ter entrado em colapso, ser concretizado, como resultado do meu envolvimento com o tema poesia em meu curso de letras, ou seja, depois de eu ter efetuado esse experimento. Isso parece estar em acordo com o estudo efetuado por Dana Zohar sobre precognição. Segundo ela, um modelo de precognição baseado no princípio de incerteza de Heisenberg jamais poderia ser totalmente preciso em suas predições de futuros acontecimentos, simplesmente porque os próprios acontecimentos futuros estão totalmente indeterminados até que sejam fixados na realidade do presente. Por fim, as duas últimas conclusões também se assemelham à teoria física das probabilidades, a qual, segundo o meu entendimento, afirma que deve-se não apenas calcular probabilidades do mapa astral, no caso, mas também compará-las operacionalmente com a realidade. Isso porque toda probabilidade contém conceitos como acontecimento incompatível, do tipo não posso ter câncer de pulmão, derivado do hábito de fumar, se eu não fumo, e acontecimento independente, do tipo posso ter câncer de pulmão, independentemente do fato de eu não fumar. Daí, mais uma vez, a dificuldade de se fazer previsões por meio da astrologia. Por outro lado, essa mesma teoria também afirma que qualquer conclusão sobre probabilidades deve ocorrer a partir de grande número de observações,
independentes das condições em que probabilidades específicas podem ocorrer e efetivamente ocorrem. Ora, isso é o que astrólogos, distribuídos pelo mundo, no espaço e no tempo, fizeram e ainda fazem por meio da observação dos movimentos aparentes dos astros ao redor do nosso planeta. Está aí a possibilidade de a astrologia poder propor possibilidades e probabilidades genéricas para qualquer mapa astral. Ao se estudar mapas específicos, porém, a tarefa se torna bastante árdua, pois, como alguém já salientou, um mapa é registro, fotografia do jogo de forças que constitui qualquer indivíduo em sua constante atividade de se relacionar e mudar ao longo do processo com o mundo. Capítulo 6. Autoanálise astrológica, parte 1. Feitos esses breves comentários em que exponho o que consegui entender desse complexo tema, passemos à análise da minha personalidade conforme a astrologia, isto é, a minha relação com o Sistema Solar, a Via Láctea, o Universo, enfim. Ao lado está o meu mapa. Abordarei apenas o que considero mais importante para esta tarefa. No lado externo estão os 12 signos divididos em 12 casas. O meu é o de Leão, que está na casa 4. As linhas azuis representam aspectos, ângulos, bons e as vermelhas, ruins. Escrevi bons e ruins entre aspas porque são conceitos relativos, já que tudo o que acontece em nosso universo o faz dentro de contexto evolutivo. Aqui, então, se encaixa muito bem o velho ditado: há males que vêm para o bem. Aspectos ruins são ditos estar em quadratura ou oposição. Aspectos bons são ditos estar em sextil ou trígono. Bem, com esses conhecimentos podemos começar a análise da minha personalidade. Como eu sou ascendente, flecha vermelha à esquerda do mapa, em Áries me deu altura e peso medianos, isto é, nem muito alto e nem muito baixo, 1,78 m, nem muito magro e nem muito gordo, 75 kg. Fiquei acima do peso apenas quando vivi nos Estados Unidos, em 1976, e agora que tenho 67 anos de idade. Tenho sobrancelhas espessas e, confirmado por mulheres com quem convivi, olhar penetrante. Tendo a ser impulsivo, principalmente quando me entusiasmo com algo. Comprei, por exemplo, muito mais livros que poderia ler quando comecei na aviação, quando me interessei por espiritismo, astrologia, fotografia, etc. Costumo ser franco, generoso, desinteressado e impaciente. Não gosto de esperar as coisas acontecerem, mas quero fazê-las acontecer. Entretanto, na maioria das vezes, tenho sido frustrado nessa intenção. Assim, esperar e confiar na sabedoria e vontade da vida tem sido, talvez, a minha mais importante e dura lição a aprender. A Lua está na minha primeira casa, em Áries, e é o planeta que mais recebe aspectos em meu mapa natal, destacando em minha personalidade característica como imaginação fértil, demais até, facilidade em ficar deprimido e variar facilmente de humor. Sou altamente sensível, choro facilmente e mediúnico, intuitivo. Neste último caso, costumo ter, às vezes, experiências psíquicas estranhas, como perceber a presença de seres espirituais, benéficos ou maléficos, junto a mim, por exemplo. O que é meu? Tenho Touro na cúspide, início da segunda casa do meu mapa. Essa combinação destaca o meu passado. Não o atual, mas o de outras vidas, especialmente o reencontro com 2 mulheres de Touro, bem como a minha capacidade de suportar os problemas que surgiram por conta disso.
Conto, de maneira romanceada, a história do primeiro desses encontros em meu livro As Sandálias de um Pecador e a do segundo em meu livro de poesia A Minha Tragédia Poética. Este último também foi adaptado para formato de musical. Essas situações, por mim vividas, são indicadas em várias partes do meu mapa, como, por exemplo, Lua em Áries e em mau aspecto com Netuno, Urano e o meio do céu, flecha azul no alto do mapa, ou Vênus em mau aspecto com Marte. Gêmeos também está presente na casa em que Vênus se localiza, indicando característica bem minha, intuição e razão andando de mãos dadas. Ou melhor, uma excitando a outra e permitindo, assim, a existência da minha criatividade. Daí ser também característica minha ter uma mente pé no chão e outra aérea. Com relação a dinheiro, graças a Vênus em Gêmeos na segunda casa, sempre tive o necessário para viver bem, nem mais nem menos, e nunca soube lidar bem com ele, pois sempre para mim foi meio, não fim. Bem, amigos, amigas, é isso por hoje. O tema é meio complexo, mas espero que estejam apreciando e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.